Olá, hoje a gente vai abordar, o nosso assunto de hoje vai ser a diferença entre valor e preço. De antemão, eu já quero agradecer a Renata que mandou pra gente os livros. Poxa, isso para mim é um reconhecimento do nosso trabalho. Então, esses livros que estão aqui atrás, são os livros que ela mandou, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre o valor e o preço. E eu vou usar ela como exemplo. Ela pode ter tido o preço de enviar para mim, ela pode ter tido o preço de ir até o correio para poder mandar para a gente, mas o valor que ela está dando pelo que a gente tem passado, isso é algo muito melhor. Então também vou deixar o arroba dela aqui embaixo e é uma forma de agradecimento. Bom, a primeira coisa que a gente vai falar é quando que a pessoa se sente valorizada. A pessoa se sente valorizada quando ela, tipo assim, o que acontece? Muitas pessoas acham que valor é preço. Não. Uma coisa pode até completar outra, mas não é necessariamente. Por quê? Por exemplo, eu estou ajudando pessoas que vêm falar comigo. Eu tive um exemplo que a pessoa assistiu um vídeo nosso 11h30 da noite, mandou mensagem para mim, no meu direct, eu peguei, fiquei conversando com ela. Vou deixar aqui no card para vocês também sobre o vídeo que ela assistiu, que é qual a diferença entre ser comunicador, falar muito e ter lábia. Ela assistiu esse vídeo, o que aconteceu? Ela se identificou que ela fala demais. Então ela me chamou 11h30 da noite, eu ainda estava lá trabalhando, editando o vídeo e tal, falando com a diretora pra gente acertar algumas coisas. E aí ela pegou e falou assim pra mim: poxa, me descobri como uma pessoa que fala demais. E a gente começou a conversar. E foi conversando. Ou seja, conversei com ela até 2h da manhã. Pra mim isso não tem preço. Mas sim eu percebo que ela valorizou o que a gente faz. Então isso pra mim não tem preço. Eu poderia até conversar com ela até 5h da manhã. A partir do momento que ela viu que realmente fez diferença para ela, isso para mim não tem preço. Isso gera valor. Então, essa é uma das diferenças de valor e preço. O preço, ele é definido pelo mercado. E o valor é aquilo que você agrega, entendeu? Então, a partir do momento que você começa a agregar para a pessoa, isso não tem preço. Por exemplo, se uma pessoa chegar em mim hoje e falar: pô, quanto que você cobra para fazer uma mentoria? Eu simplesmente vou lançar para ele: qual o valor da minha mentoria para você? Ele vai saber pressurizar, entendeu? Isso é uma coisa que acaba dando bastante diferença, porque a pessoa, ela pensa: não, eu vou pagar, vamos se dizer que seja aí R$200. A pessoa vai falar: não, eu vou dar R$200. Aí eu pego e falo para ela: mas qual que é o valor para você da minha mentoria? Ela vai falar: não, o valor da sua mentoria para mim é R$1.000. Coisa que eu preciso falar para vocês que é assim, ó. Você primeiro paga o preço. E o valor, ele é consequência. Por quê? O que a gente está fazendo no YouTube é pagar o preço. Poxa, tem vezes que eu acordo 6h30 da manhã e vou dormir 2, 3 horas da manhã. Por quê? Eu e a diretora, a gente começa a conversar ali mais à noite. E a gente começa, tipo assim, ver algumas coisas e não para. Vai agregando, vai agregando. Isso é pagar o preço. Acordar às 7 horas da manhã e dormir às 3. E acordar às 7 horas de novo, dormir às 3. Isso pra gente é pagar o preço. E o valor, ele é consequência de um bom trabalho. Então, por isso, falo pra você que, primeiramente, você paga o preço. E o valor é consequência, o valor que as pessoas vão te dar, ó, que eles vão te valorizar. Outra coisa que eu queria falar para vocês também é a diferença entre preço e valor do colaborador dentro de uma empresa. Um colaborador, ele tem o valor a partir do momento que ele percebe que ele é visto com outro olhar. Por exemplo, se um cara está trabalhando, e ele sabe que para a empresa ele vale R$2.000. Vale R$2.000 por mês. Porém,
ele sabe que o valor dele dentro de uma empresa é maior que R$ 2.000. O que vai acontecer? O superior dele, o líder dele, vai começar a valorizar o trabalho dele. E o que vai fazer? Começar a subir ele de cargo. Por quê? Ele tem um valor, ele faz diferença, ele não é apenas mais um. Então ele pode estar custando para a empresa R$ 2.000. Porém, o valor dele dentro da empresa é muito maior. Entendeu? Se eles estivessem pagando R$ 10.000 para ele, mesmo assim esse valor seria supérfluo perto do valor que ele tem dentro da empresa. A outra coisa que a gente também tem que abordar é como agregar valor para um colaborador dentro de uma empresa. Primeiro, um colaborador ele não quer viver tomando tapinha nas costas. Ou simplesmente faz diferença? Muita diferença você aumentar o salário de uma pessoa. Lógico que faz. Mas ele quer saber que, por exemplo, aquilo que ele fez, aquela atitude que ele fez, ele foi visto, foi recompensado de uma maneira assim que ele nem acreditava que nunca ia acontecer com ele. Isso para ele faz muita diferença. A partir do momento que ele percebe que ele tem um valor enorme, ele percebe que, tipo assim, ele vai trabalhar não obrigado. Ele vai trabalhar porque para ele faz muita diferença estar lá com os colaboradores que trabalham junto com ele. Ele se sente em casa. Isso faz muita diferença. Outro ponto é como agregar valor ao seu produto sem modificar o preço. Como assim? Como pode agregar valor sem modificar o preço? Aquela pessoa que, tipo, por exemplo, ele trabalha 10 horas por dia. Ele trabalha 10 horas por dia por R$ 2.000. Ou por dia ele ganha R$ 100. Vamos pôr assim, um valor fácil para fazer a conta. Ele ganha R$ 100. Porém, ele tem uma carga horária, só que nessa carga horária ele precisa fazer, nessas 10 horas que ele trabalha, o serviço dele ele consegue fazer em 5 horas. Porém, o que ele faz? Nas outras 5 horas restantes, ele acaba adiantando para amanhã, ou faz um outro trabalho, ou ajuda um outro colaborador. Isso agrega o valor dele. Então, se uma pessoa, por exemplo, eu já vi várias empresas que tipo assim, ó, eu quero que você faça esse trabalho. Ah, poxa, mas você tem 8 horas para trabalhar aqui dentro da empresa. Não, se você fizer em 3 horas, você pode ir para sua casa. Entendeu? Tem algumas empresas que fazem isso. Mas no Brasil é muito difícil acontecer isso. Por quê? O brasileiro tem aquela questão de ficar com receio do que os outros vão falar. Ou seja, a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. Mas eu já não penso desse jeito. Eu penso que a partir do momento que a pessoa foi colocada para fazer determinado trabalho e ela fez aquele determinado trabalho, não tem o porquê mais ele estar na empresa. O empresário também tem que pensar nisso, porque a partir do momento que aquela pessoa já não está mais dentro da empresa, ela não vai ter mais gasto de energia, de água, diversos gastos. Então, isso sim é agregar valor ao seu trabalho. Como você faz para ter uma diferença competitiva? A partir do momento que você entrega algo a mais do que foi colocado para você fazer, isso faz uma diferença competitiva enorme. Por quê? Por exemplo, uma empresa que eu trabalhava quando eu tinha mais ou menos ali meus 27 anos, era um ramo de trabalho que eu não conhecia, porém, eu não entendia nada. O que eu fazia desde o primeiro dia? Eu tinha o meu horário de almoço, almoçava entre 15 e 10 minutos, e o restante eu ia lá aprender. Mas por que você faz isso? Você tem o seu horário de descanso e tal. Eu sei que dentro do meu horário de trabalho eu não poderia se deslocar para ir aprender mais. Então o que eu fazia? Saía no horário de almoço. Eu ia lá, batia o cartão, almoçava, tinha mais 40 minutos, 45 minutos para mim estar aprendendo, eu ia fazer isso. Por quê? Eu queria aprender. E isso mostrou para a empresa que eu tinha um valor diferenciado. E isso não é ser puxa-saco. Não é, porque você quer aprender.
E com essas atitudes minhas, em 5 meses eu saí do chão de fábrica. Então isso faz totalmente diferença. Então a partir do momento que você tem o porquê você está fazendo aquilo, nada que poderia pensar assim, poxa, mas é o horário do meu descanso. Nada disso você coloca como empecilho. Ao contrário, você tendo o porquê, você acaba fazendo o porquê, tá? Bom, esse foi mais um vídeo que a gente fez agora. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dá o like, compartilha com as pessoas. Garanto que isso pode ser que faça diferença pra caramba para outras pessoas. Estamos gostando muito do que estamos fazendo, tá? Tá dando trabalho, mas é o preço a ser pago. Então eu agradeço muito por vocês tá assistindo sempre os nossos vídeos, tá? Se tiver algum comentário, põe embaixo, fala pra gente também o que você gostaria que a gente abordasse aqui, tá? É sempre bom a gente ter um feedback positivo ou negativo, porque se for negativo, a gente também pode ser que a gente olhe e vê o que a gente está errando. Então, obrigado, tá? E espero te ver no próximo vídeo.